Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as subjetividades que estão nos ouvindo. Meu nome é Alisson Reuel, eu sou acadêmico do 4º período de Psicologia aqui na Universidade do Sul de Santa Catarina. E eu me chamo Gustavo Vieira, sou acadêmico do 5º semestre do curso de Psicologia aqui na Universidade do Sul de Santa Catarina e está começando o nosso primeiro episódio do podcast Subjetivamente. O nosso principal intuito com esse podcast é trazer o conhecimento da psicologia para além da sala de aula, então expandido para tanto pessoas do senso comum, quanto pessoas da ciência, que seriam os alunos e os professores. E para o nosso primeiro episódio desse podcast, nós convidamos uma mulher de extrema relevância no mundo acadêmico, profissional e social. Eu mesmo já fui impactado pelas aulas dela, o Alisson também, né? E nós convidamos ela, Maria Isabel, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Gente, que prazer. Muito obrigada, Gustavo, Alisson, estar aqui nesse momento tão importante para a psicologia aqui de Tubarão, da Unisul, mas também para a psicologia como um todo. Então, é extremamente importante e estou muito grata de estar aqui com vocês. Que bom, nós estamos felizes também. Estamos felizes, professora. E para a gente começar, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, quem você é e a sua história com a psicologia. Que legal, Alisson, começasse bem e profundamente, né? Quem eu sou, aí a gente já tem um caminho. Uma professora de fenomenologia, existencialismo, quem eu sou? Aí a gente começa lá no nascimento, né? Eu nasci numa pequena cidade, mas eu tinha muitos irmãos, eu tinha 13 irmãos. E sempre me chamava muito a atenção que por que nós éramos tão diferentes, sendo da mesma cidade, da mesma família, e aquilo me intrigava. E acabou me acompanhando por bastante tempo, essas indagações que eu fazia. Algumas amigas minhas já referiam, né, que iam casar, iam ter famílias, filhos, e eu pensava, eu até posso um dia vir a casar, mas não tenho dúvida que eu vou fazer uma caminhada para poder ter mais respostas para as questões que desde muito cedo me acompanhavam. E com a psicologia, com a graduação em psicologia, muitas das respostas que eu tinha desde muito pequena começaram a ter, né, uma certa relevância. E o que é muito interessante e bacana, que o que eu recebia na graduação, o que eu recebia como informação, eu já disseminava. Eu escrevia, eu colocava no jornal, eu participava de rádio na minha cidade. Então, eu sempre entendi que a psicologia, ela era viabilizadora, ela começou a me dar respostas, mas eu também entendi que ela poderia dar resposta para muitas pessoas. Na graduação, eu fui uma aluna, modéstia à parte, era uma aluna bastante aplicada, por gostar muito, né, da temática, da psicologia. Então, eu sempre gostava muito e me identificava com quase tudo que aparecia, né? Era raro o conteúdo que chegava que eu não tinha interesse em ler, em estudar, em contar para alguém. Eu sempre tinha vontade de disseminar efetivamente, né, aquele conhecimento. E aí eu me interessei pela psicologia clínica já na graduação. Mas eu também entendia que a psicologia clínica ela iria viabilizar a minha intervenção, mas uma perspectiva 1 a 1, digamos assim. E eu queria um pouco mais. E aí eu também me interessei bastante por psicologia social, né? E aí eu já comecei também a entender. A primeira vez na graduação que eu ouvi uma palestra a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso lá atrás, gente. Eu sou formada há quase 30 anos, então é muito tempo. Eu fiquei encantada. Eu digo, espera, tem lei que a gente pode também utilizar, numa certa medida, com esta profissão. E aí foi toda uma caminhada depois da graduação, mestrado, especializações, fiz várias disciplinas também do doutorado, e aí eu fui acumulando uma série, né, de conhecimento nessa minha trajetória que foi imbricada, tanto da perspectiva prática, porque eu sempre trabalhei em política pública, eu sempre trabalhei como psicóloga clínica, mas também eu me encaminhei pelo caminho
pela academia, né? Eu fui professora desde assim que eu saí da graduação, eu fui professora, então eu fiquei bastante tempo trabalhando, parei um período, porque eu fui trabalhar também em função de política pública, eu fiquei 4 anos trabalhando no governo federal, então eu trabalhava como psicóloga no governo federal, tive um cargo de coordenadora geral da gestão do trabalho e educação permanente, que foi muito interessante também, porque eu levei conhecimento da psicologia para pensar uma política pública. Então, isso foi de uma riqueza, assim, sem igual. Fui consultora também de organismos internacionais, eu trabalhei também na Unesco, no PNUD, e aí fui pensando uma série de questões, né? Desde pensar capacitação em nível nacional, acabei fazendo ações também, né, no governo federal da primeira infância, fiz um material pioneiro na primeira infância do Brasil, né, gestado com outros, né, obviamente, numa perspectiva bastante interprofissional, intersetorial à época, né, lá no governo federal. Sou supervisora clínica enquanto, né, professora, continuo, né, hoje trabalhando aí, e tenho certeza da transformação que a gente alcança na vida das pessoas, não tenho dúvida disso, né? Então, acaba tendo aí uma caminhada e bastante bacana, e por isso que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, que são alunos tão queridos. Professora, é muito bonito ver esse seu desenvolvimento como uma pessoa curiosa, porque é realmente isso que impulsiona a ciência, isso que impulsiona a busca pelo conhecimento. E hoje, falando sobre o que é psicologia, a gente gostaria de se colocar nesse papel para fazer uma série de perguntas para você, para a gente conhecer mais, não só sobre a psicologia, mas a sua atuação em todo o mercado. E pode começar com uma pergunta, Gustavo. Você, então, é psicóloga clínica, né? E eu percebi que o pensamento filosófico já tem desde pequeno, né? Isso desenvolve, assim, muito desde cedo, né? E eu queria, já iniciando uma pergunta, como foi o processo de escolha? Porque você tem uma abordagem que você trabalha, né? Você trabalha dentro, eu acredito, né? Posso estar errado. Mas dentro da clínica e dentro do social, de acordo com uma visão, né? Você tem uma visão, que é uma visão um pouco mais filosófica desse ser, né? Como ele se constitui. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho como foi essa escolha, como foi se encontrar com a fenomenologia, como foi se encontrar com o existencialismo, e aí você pode falar também da terceira parte que você escolheu como abordagem. É bem interessante, Gustavo, porque como eu coloquei anteriormente, eu sempre fui muito curiosa com psicologia. Então, tudo que vinha, eu absorvia com muita sede, com muita vontade, né? Porque eu entendo que isso é o papel do aluno, né? O aluno acadêmico, na minha compreensão, é fundamental que ele entenda que ele está para aprender, né? E para aprender, a gente acaba ficando numa posição de aprendente, né? Então, o que vem, efetivamente, sempre me interessou muito. Mas eu tinha algumas questões, né? Como eu já tinha lá atrás, enquanto menina, criança, lá na minha cidade, eu também tinha muitas indagações enquanto aluna dentro de sala de aula. Algumas coisas me inquietavam, né? Eu não conseguia entender que o contexto no qual a pessoa estava inserida não teria uma relação direta com a constituição de subjetividade, de personalidade dela. Então, eu precisava de algumas respostas dentro desta compreensão que eu tinha, que a pessoa se constituía em função também de um antropológico, de uma relação social, de um contexto no qual ela estava inserida. Porque eu ficava também olhando um pouco disto, né? Por que as pessoas são, né, diferentes? Uma pessoa que nasce numa cidade muito maior, da cidade que eu nasci, acaba trazendo coisas diferentes. Como é que vai se dando? Que implicação isso tem na vida de uma pessoa? E também me inquietava muito rótulos. Né? Eu não... Efetivamente, eu coloquei para vocês que, né, eu já sou formada há 30 anos, então há 30 anos atrás nós tínhamos também alguns elementos da psicologia que, na minha compreensão, eles se organizavam numa perspectiva um pouco patologizante, preconceituoso, e isso me incomodava. Inclusive na perspectiva
de dizer que a pessoa era de um determinado modo por conta, né, de uma herança genética, por conta, né, do modo no qual ela estava inserida, do contexto, como se ela não fosse efetivamente sujeito da sua história. Né? Então, isso já era algo que reverberava aí na minha vida. E aí, quando eu tive contato com a fenomenologia, que a gente entende que necessariamente a pessoa precisa, né, e mais especificamente a psicologia fenomenológica existencialista, que a pessoa ela vai se essencializar posterior ao nascimento. Então, ela nasce num determinado contexto e, a partir desse nascimento, ela vai se personalizando gradativamente, a partir das relações nas quais, né, ela está inserida, e ela vai apropriando-se, né, ali daquele contexto e fazendo com que efetivamente ela vá constituindo ali um eu. Seria mais ou menos uma ideia de mediação? A mediação, sem dúvida. Ele vai sendo construído com outros, né, que vai... Então eu lembro que eu aprendi isso na aula até contigo, que você é um ser que é construído por outros também, né? Então você perpassa ali a sua professora de ensino fundamental, a sua família, né? Até a própria sua comunidade em que você está inserido. Então esse foi um contexto um conteúdo assim que marcou bastante, assim, sabe? Poder olhar para as pessoas e também perceber, não, peraí, mas não é bem assim, tu olhar para a pessoa e dizer totalmente ela. Sim. Quem mais está falando através dela, dentro dela, né? Então acho que tu está falando também tem... E é bem interessante, porque aí os autores, né, que trabalham numa perspectiva sócio-histórica, tem um autor, que é o Henri Vallon, que ele diz: o outro é um parceiro perpétuo do eu. Né? Exatamente isso que tu estás falando. Para nós nos constituirmos nas pessoas que nós somos, nós precisamos de outras pessoas, né? Sim. Então, a gente está todo o tempo nesta relação. Aí, quando eu ouvi, né, em sala de aula, o existencialismo, é como se ele estivesse me dando muitas respostas. Travou. Né? Muitas respostas daquilo que eu entendia que era. Aí, eu não tive dúvida, né, de uma escolha, mas uma escolha bastante posicionada, sem... entender que as outras abordagens teóricas, elas não têm também a sua função, a sua forma, a sua maneira, né, de efetivamente dar respostas para determinados fenômenos, né? E na direção do meu interesse bastante forte com psicologia social também, aí o existencialismo, ele conversa muito com a psicologia social crítica, né? E acaba efetivamente dando respostas que sempre satisfizeram, né, o que eu procurava, tanto nos espaços de trabalho, de psicologia clínica, ou na psicologia social, ou na educacional, que eu também transito. Professora, você comentou ali, você trouxe bastante o termo de abordagens, e pode ser que para alguém que talvez que está fora do âmbito acadêmico não saiba o que são isso. Então, será que você poderia nos informar, tipo, o que são essas abordagens e por que a psicologia, assim, tem, tipo, tantos caminhos, sabe? Em sentido de abordagem que se desvinculam. Por exemplo, a gente tem de um lado a TCC e tem de outro a fenomenologia. Por que tipo, elas estão dentro da psicologia mesmo sendo tão diferentes? O que acontece, assim? Na verdade, Alisson, assim, a gente percorrendo um pouco, né, o caminho histórico da psicologia, nós podemos entender a própria etimologia da palavra, né? Psicologia, se a gente for lá para trás, é estudo da alma, né? Só que, é claro, isso foi lá com os gregos, né? Numa compreensão histórica, e precisava dar respostas para como que uma pessoa é animada no sentido de ânima mesmo, né? Então, por que essa pessoa é deste modo? Então, entendeu-se que era por conta, né, de algo que era chamado de ânima, né, ou de alma. Nessa perspectiva, ali nós já tínhamos alguns pontos, né, diferentes que iam para uma psicologia um pouco mais racionalista, um pouco mais que a gente podia se caminhar para uma perspectiva mais mentalista e para uma psicologia um pouco mais empírica, né? Então, ali a gente já dá dois caminhos. Um caminho que vai numa perspectiva mais de entender que a pessoa é por conta do que ela pensa, e uma outra que vai na direção de que é por conta do que ela faz, empírico, né? Aí a gente já tem dois caminhos de psicologia. Uma psicologia
que se encaminhou bastante para o comportamentalismo e a outra para a psicanálise, né? Que são duas teorias bastante fortes, né? Aí na caminhada da psicologia. E aí nós temos uma terceira força, que a gente chama, que é a fenomenologia. Então, nós temos uma força que é a psicanálise, a outra força que é o behaviorismo, e uma terceira força que é a psicologia fenomenológica, que aí redunda das fenomenológicas às existenciais e às existencialistas, né? Sendo que as fenomenológicas, elas têm essa compreensão de entender o sujeito na sua existência, mas uma existência um pouco diferente daquela que era do behaviorismo, né? Que era mais na perspectiva do comportamento e que o sujeito era um pouco, poderia usar esta palavra, refém do meio, né? Então, há um contraponto dos teóricos daquela época que não. Eles também contrapunham, né, a perspectiva mais da psicanálise, que era entendido, né, por Rogers, por exemplo, ele entendia, não, mas a psicanálise entende que o sujeito ele tem aí características inerentes ao ser dele, mas de uma força intrínseca negativa na compreensão dele. E ele entendia que não, que era de um outro modo, que deveria ser entendido o sujeito humano, a pessoa humana, que ele tem condição, né, de aceitar, se ele tem condição de superar, ele tem condição de efetivamente desabrochar, diferente da compreensão da psicanálise. E aí vai saindo, né, esses modelos aí em psicologia. O que é importante na minha compreensão ser entendido? A psicologia, enquanto ciência, ela vai, né, se organizando, não é de imediato, então ela é nova nesse aspecto. A gente pode entender, né, que ela tem uma cisão com a filosofia só no século XVIII. Até então ela ficava muito imbricada à filosofia. No Brasil, até 1962, né, que é a data ali que efetivamente, né, 27 de agosto de 1962, que a gente diz que é o nascimento da psicologia no Brasil. Não tem nem 100 anos, né? Exatamente, então é muito recente. Até então, quando a pessoa, para formar-se em profissional de psicologia, ela fazia filosofia, porque não havia sequer, né, a graduação de psicologia. Então, nós somos ainda uma ciência muito nova, muito jovem, né? Então, a gente tem um caminho muito longo. E aí, Alisson, na minha, né, humilde opinião, eu entendo que nós deveríamos já estarmos um pouco mais, né, consolidados numa perspectiva científica de psicologia, né? A gente já tem uma série aí de elementos para entender como que se constitui uma personalidade, e aí essa personalidade, num contexto sócio-histórico, me parece que não tem mais, né, condição de nós entendermos que a pessoa ela é o que é por conta de uma natureza, né? Então, acho que hoje as várias formas e abordagens de psicologia já têm uma compreensão de que o sujeito ele é ativo, né? Ele não é um sujeito passivo, ele tem uma atividade, né, aí no mundo no qual ele está inserido, do mesmo modo que ele recebe informações, que ele recebe a influência, ele também influencia esse meio. Então, a gente já teve algumas rupturas, né, nessa perspectiva, porque por muito tempo a psicologia também, a gente tem que dar a mão à palmatória, a psicologia também foi, né, uma ciência que rotulou, foi uma ciência que estigmatizou, foi uma ciência que dizia que as pessoas eram de um determinado modo por conta, né, de características inerentes ao ser dela anterior ao nascimento. Isso é muito complexo, né, e muito delicado, né? Então, as abordagens elas vão dando, né, este tom, mas me parece que cada vez mais com uma preocupação de ser entendida, sim, enquanto ciência. Eu acho que a psicologia até já foi alvo dos eugenistas, né? Naquele processo de exclusão. Se eu não me engano, eu li um artigo que falava que teve um período em que estava crescente aqui no Brasil a eugenia, e daí os psicólogos eram contratados para fazer a avaliação dos migrantes que vinham para cá. E daí eles avaliavam as funções deles para ver se eles seriam ou não aptos para vir para cá.
bastante complicado, né, Alisson? Porque aí a psicologia no Brasil também, ela acabou importando muita coisa da Europa, né? Então, ela importava muita coisa da Europa. O que acabava acontecendo? Era uma psicologia que ela não respondia às necessidades, inclusive, do nosso país, né? Então, ela acabava utilizando testes psicológicos que eram validados lá fora e não aqui. Não ficava, né? Ele acabava não dando conta da própria realidade do país, porque era deixado de lado. Na perspectiva que tu colocas, né, dessa eugenia, nós tivemos, né, profissionais que tentavam, né, inclusive compreender a pessoa. Vocês já devem ter ouvido falar de Cesare Lombroso, né? Sim. Que ele entendia que era pela forma, né, do formato da cabeça do sujeito, poderia dizer se ele era um assassino ou não. Só porque, veja bem, as pessoas que estavam dentro dos presídios, não era olhado de onde que elas vieram, né? Quais situações ali no contexto no qual ela estava inserida fizeram com que ela tivesse entrado ali efetivamente pela criminalidade. Não era olhado isso, era olhado lá o resultado. E aí é claro que uma pessoa que não tem acesso, que não tem possibilidade, que não tem condição, que não estudou, acabava sendo, né, este grupo de pessoas que se entendia que já tinham ali, né, uma genética propensa à criminalidade. E nós, sim, participamos disso também, numa certa medida. A psicologia, ela tem que ser compreendida necessariamente como uma profissão política, né? Ela é uma profissão política, porque a gente está inserido num contexto político, né? A gente não está apartado, não há uma personalidade fora, né, do mundo no qual nós estamos vivendo. Da mesma forma, a psicologia no Brasil também, ela trabalhou paralelo, né, quando nós estávamos em ditadura militar, da mesma forma, ela também trabalhava para dar respostas, né, que se esperava lá dentro da ditadura militar. Alguns profissionais, né, à margem, faziam todo um movimento para romper, né, com aquele modelo ditatorial, né? A psicologia teve uma função bacana também nesse sentido, para levantar bandeiras, né, para poder lutar enquanto profissão, para poder dizer, não, isso não nos cabe mais, né? Nós precisamos passar, né, virar a página desse lado tão delicado e sombrio que a gente teve no nosso país. E tu falar sobre tudo isso, assim, eu fico me imaginando que é uma ruptura com o senso comum, né? É uma ruptura com o que as pessoas vão dizer. Porque, na verdade, quando você pega, por exemplo, e diz, você vê o resultado final e não vê um contexto que ele foi inserido, né? Você está quebrando completamente aquele que diz, é um vagabundo, é não sei o quê, entendeu? Então, assim, a psicologia também, ela vem como profissão, e acredito que como todas as outras, né, para quebrar um pouco disso, para trazer um pouco mais de profundidade e entender, não é só isso, né? Você está fazendo um juízo talvez errôneo sobre a pessoa, né? Trazer psicoeducação, a psicologia, ela tem esse lado também, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais assim também sobre essa ruptura que teve a psicologia com esse senso comum, né? Eu percebi que quando você falou da sua história, ainda estou matutando ela aqui na minha cabeça, né? Tudo isso foi uma ruptura, talvez, com um sistema, né? Com pessoas que pensavam diferente de você. Tudo isso, talvez, você pode ter sofrido até questões, não sei, né? Maria Isabel, não sei se está bem certa, né? Pensando desse jeito. O que ela está pensando, né? Não sei. Às vezes, eu às vezes apresento alguns conteúdos para minha família sobre psicologia, eu já sou taxado como louco, né? Como é que vai pensar desse jeito, né? Mas, tipo assim, mas é um senso comum. É uma forma com que as pessoas foram criadas e é uma forma também de fugir, eu vejo. De rotular, também seja uma forma de fugir da responsabilidade, de fugir de tudo isso. Então, se tu puderes falar um pouco pra gente sobre essa questão de psicologia e senso comum, essa ruptura, acho que seria bem legal. O senso comum, né, ele vai se transformando historicamente, sim, né? Sim. Então, dependendo do momento no qual, né, nós estamos vivendo, a gente tem o que a gente chama ali de senso comum, né, a sabedoria ali daquele cotidiano, digamos assim, né? Eu entendo que não é nenhuma ruptura, sabe, Gustavo? Está tendo, na minha compreensão, eu posso parecer muito otimista, uma alteração significativa, né? Como eu coloquei para vocês, eu sou formada há quase 30 anos. Há 30 anos atrás,
a minha turma foi a primeira turma de psicologia aqui da Unisul. Então, as pessoas não tinha 2, 3 psicólogas na cidade, né? Então, as pessoas sequer conheciam a psicologia. O que nós fazíamos enquanto alunos? Nós íamos para a praça aqui em Tubarão, com um microfone, com uma filmadora, consegui na universidade, entrevistar as pessoas para perguntar para elas o que é psicologia para você. Né? Então, era muito bacana, legal, era muito interessante. E, a partir daí, a gente começava a suscitar algumas discussões, né? Na cidade, em alguns locais, fazíamos algumas palestras, para poder dizer o que é psicologia. O que me parece que as pessoas, ainda equivocadamente, elas entendem acerca da psicologia. Como a psicologia, ela é uma ciência. Mas por que ela é uma ciência? Porque ela trabalha de uma forma, né, sistemática, com objetivos, com resultado, como qualquer ciência. Ciência, necessariamente, tem que ser um conteúdo sistematizado. No senso comum, não. Uma mãe educa um filho a partir do que foi passado para ela ali, intergeracionalmente, intergeracionalmente, o que ela aprendeu com a avó, o que ela aprende na igreja, o que ela aprende em qualquer lugar. E aí ela vai fazer o melhor que ela pode a partir do conhecimento dela do senso comum. O que as pessoas costumam dizer? Ela é tão calma, ou ela é tão que ela parece uma psicóloga. Né? Ou, aquela pessoa é quase uma psicóloga, porque ela faz este movimento no mundo. Então, me parece que a compreensão que as pessoas têm no senso comum é que psicologia é algo que você faz quando você se coloca à disposição do outro, ou para uma conversa, ou para um aconselhamento. Né? Então, eu acho que isso que é importante de ser compreendido. E me parece que agora, até um pouco posterior à pandemia, teve alguma reviravolta aí nesse contexto, né? As pessoas estão procurando mais, estão entendendo que é diferente você conversar com um amigo, né? Que é valiosíssimo uma conversa com um amigo, mas não é um profissional de psicologia, ele não tem um conhecimento sistematizado, ele não tem obrigação nenhuma, né? De pensar questões a partir lá de uma abordagem dele teórica, ele vai te dar a opinião que ele quer, porque ele é seu amigo, por melhor que ele seja ouvinte, né? Então, acho que posso ser um pouco otimista, mas me parece que tem tido, sim, algum avanço já nesse sentido, né? Então, entender, né, que o senso comum ele vai sendo alterado, né, a partir do que tu falastes, né, da própria questão da psicoeducação, que aí é uma responsabilidade nossa enquanto profissionais, né? Nós precisamos fazer isso. A gente precisa disseminar a psicologia para que as pessoas entendam em qual lugar, né, e de que forma que ela pode procurar por esta profissão. Né? Então, isso é fundamental de ser feito. Não sei se te respondi. Sim, respondeu. A Ana Bock traz no livro dela Psicologias as 5 áreas de produção do conhecimento, né? Que daí ela traz o senso comum, a ciência, a filosofia, a religião e a arte. E ela também traz que o senso comum, uma das características deles é pegar, às vezes, informações que, por exemplo, foram produzidas de outras áreas, mas às vezes tira de contexto, o que pode, mesmo utilizando por exemplo, uma informação trazida da ciência, mas tirando de contexto, essa informação fica problemática. E daí acho que isso é problemático ainda mais hoje, no dia de hoje, que a informação ela viaja muito mais rápido. Você posta um vídeo e daí, dependendo da forma que você expressa, traz ela, pode gerar toda uma interpretação errada do pessoal. Exatamente, né? O senso comum ele tem uma característica de uma simplicidade, né? De uma generalização, né? Então, ele de fato acaba, né, tendo isso como característica dele, né? E não tem que ter uma obrigação de ser de um outro modo, mas concordo contigo que dependendo da maneira que isso é propagado, isso é muito perigoso, né? Porque o que me parece que aí pode sim entrar no que vocês estão, né, me provocando, pode trazer sim preconceitos, né? Porque a pessoa que está com um filho, né, ou mesmo uma educadora dentro do espaço educacional, vamos falar assim, se ela não tiver um conhecimento, né, geralmente os pais não têm obrigação de ter um conhecimento acerca de desenvolvimento humano, por exemplo, né? O desenvolvimento humano, ele é compreendido de uma forma científica, porque foi feita uma série, né, de produções
sistematizadas, organizadas, só citando o Piaget, né? Olha o esforço que esse teórico fez para poder sistematizar, né, as características ali das fases de desenvolvimento. Um pai e uma mãe não têm a obrigação de ter, né? Mas eles ouvem alguma coisa de fato. Sim. Aí podem ouvir e dizer, não, então o meu filho está com um problema, porque ele está com atraso, porque nesta idade ele tem que fazer isto. Não é isso que está sendo dito lá dentro do desenvolvimento. São marcadores. Aí, dependendo do modo, na comparação, o meu filho já faz isso. O meu não faz, então ele tem um problema. Né? Então, sem sombra de dúvida, Alisson, né? Essa maneira mais simplificada de poder, né, dar resposta para fenômenos complexos, ela é muito perigosa. Né? E realmente nós estamos, sim, num momento bastante peculiar, porque tem muita gente que entende que informação é a mesma coisa que conhecimento. Sim. E não é. Informação a gente pega em qualquer lugar. Sim. Agora, conhecimento tem que ser apropriado, pensado, né? Apreendido e reverberado de uma determinada maneira. Né? Informação, dependendo da informação, se você nem sabe ao certo de onde que é, ela pode ser extremamente perigosa e danosa. Com a ascensão também da internet, isso ficou muito mais fácil. Né? As pessoas acessarem informações, as pessoas acessarem tudo e pensarem em ter determinado tipo de conhecimento, né? Então, a gente entende hoje, então você talvez tenha identificado uma das dificuldades hoje da psicologia. As pessoas acreditam que talvez elas possam ter um conhecimento sem precisar, né? Eu vou jogar aqui, né, os coaches de internet aí que ficam dizendo besteira pela internet afora, né? Até mesmo atrasando a vida das pessoas. Atrasa a vida das pessoas. Eu lembro que eu tive um choque de realidade quando eu entendi para a neurociência o que é motivação e o que é motivação para as pessoas na rua, entendeu? Tipo assim, a motivação é o que te faz começar e o que te faz manter. Não é aquela loucura que eles acham que tu é obrigado. Uhul! Não é, né? Então, tipo assim, também isso atrasa um pouco esse fazer psicologia, né? Entender. E as pessoas estão aderindo a isso, né? A professora Maria Paula contou um caso pra gente de um rapaz que ele estava indo na terapia com ela e um coach veio fazer uma proposta para ele. 50 mil reais, eu resolvo a tua vida em 6 meses. Você imagina, né? O cara com 40 anos de vida, em 6 meses eu resolvo a tua vida, né? Resumindo, ele gastou 50 mil reais, deu 8 meses, ele voltou pra terapia dizendo, não me adiantou de nada, eu tô pior do que eu estava. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? É que isso também são dificuldades no mundo atual de fazer a psicologia, né? Tu identifica que isso é uma delas, assim? Tu acha que as dificuldades no tempo de hoje também sejam esse lado também? Ou tu acha que tem mais alguns pontos? Me parece que a dificuldade na contemporaneidade ela vai se dando também por conta da urgência, né? Quando a gente sai, né, da era ali moderna, depois vai gradativamente entrando para a pós-modernidade, a pós-modernidade tem essa característica, né, de ser algo mais fluido, né? Que tem até um autor que chama, que é o Bauman, que é líquida, né? Sim. Então, há uma necessidade e uma urgência, às vezes, das pessoas de quererem algo que seja mais fácil e mágico, né? A psicologia não é mágica. A psicologia ela é sistemática, a psicologia é processo, a psicologia ela vai olhar a trajetória e a vida da pessoa de uma maneira, né, gradativa, com calma, com parcimônia, com organização, né, com bastante seriedade e ética, né? É claro que quando você faz uma oferta desta natureza, que jamais um profissional de psicologia poderia fazer, né? Até porque a gente não promete a cura para ninguém, não tem como, né? Porque vai depender do movimento do outro. É claro que isso é muito danoso, eu não tenho dúvida disso, né? E as pessoas, via de regra, com a urgência que têm, elas querem algo que seja mais rápido mesmo, né? Para resolver os seus problemas, as suas mazelas, né? E é legítimo, não tem problema nenhum das pessoas entenderem, né, que elas querem viver melhor, né? Só que, sem sombra de dúvida, há uma má-fé, né? Então, é um termo que é bastante utilizado também na fenomenologia sartriana, que o homem, ele acaba utilizando-se dessa má-fé para poder enganar-se, para efetivamente se
locomover aí no mundo de um determinado modo, né? E não efetivamente numa perspectiva crítica, né? Entendendo que ele é responsável, que ele tem as escolhas, que ele precisa fazer as coisas e que efetivamente o que ele faz, ele vai engajar outras pessoas. Então, ele tem uma responsabilidade sobre a vida dele, sobre a vida de outras pessoas também. Né? As pessoas, muitas vezes, não têm essa compreensão. E, é claro, a gente não pode deixar de falar também de um modelo de sociedade capitalista, que diz que as pessoas precisam ter sucesso. Né? Ter é muito mais do que ser, né? Então, é muito mais tu ter do que tu ser alguma coisa, né? Então, isso tudo vai jogando, né, Gustavo, para que as pessoas queiram, nessa urgência, dar conta. Mas dar conta do quê, efetivamente, né? A pessoa tem um autoconhecimento, ela quer dar resposta, muitas vezes, para o que o outro está dizendo. Ele está se comparando com alguém, ele tem que estar na mesma régua do outro, né? Sem olhar efetivamente para a vida dele. Né? Então, me parece que nós temos, sim, aí uma série de problemas desta ordem, que eu acho que aí dificulta bastante, sim, no fazer da psicologia. Porque, às vezes, o que nós estamos ofertando nem sempre é o que a pessoa está querendo comprar. As pessoas gostam, né, de astrologia, as pessoas gostam de respostas mágicas, místicas, né? Tem um outro autor que Parece que elas querem ser rotuladas, né? Para além de rotuladas, elas querem talvez justificar a sua conduta, né? Então, tu justifica a tua conduta, né? Tem um livro que é muito legal, que é O Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Sagan, conhece? Sim. Né? Então, esse livro é fantástico, que ele fala da sociedade norte-americana, né? Que é assombrado porque as pessoas não... Elas querem, né, o misticismo, elas não querem efetivamente, né, esse modelo mais científico de compreensão da sua vida. Né? E que, para mim, é o que tem de mais encantador, né? A gente poder saber por que eu sou deste modo, que era a perguntinha que eu fazia lá quando eu era criança, né? Por quê? Né? Por que eu sou assim? Por que eu sinto deste modo que é diferente da minha irmã? Professor, aí trazendo um pouco para isso que você falou, o Daniel Gontijo, se eu não me engano, ele trouxe um post falando que as pessoas muitas vezes gostam de evidência científica quando elas estão de acordo com as crenças delas e não quando contraria, entendeu? Traz muito essa noção que as pessoas querem acreditar no que elas acreditam e querem que aquilo seja certo e têm dificuldade em negar aquilo. Me parece que as pessoas querem muito mais, né? Talvez até o rótulo mesmo, sabes, Gustavo? Por isso que tem, né, crescido tanto, né? Não sou contra, obviamente, as avaliações psicológicas, acho que são importantes que sejam feitas, mas me parece que há uma supervalorização dos diagnósticos, né? Em detrimento do acompanhamento. Né? Eu sempre digo, ok, faça, não tem problema de fazer um diagnóstico. Agora, o que você fará com este diagnóstico? Né? Então, posterior ao diagnóstico, você precisa fazer alguma coisa com aquilo. Seja uma família que conseguiu diagnosticar precocemente, né? Um membro da sua casa, seja a própria pessoa, mas não é para justificar a sua conduta, na minha compreensão. É para efetivamente trabalhar, né, a partir daquilo que foi evidenciado no diagnóstico. Mas não é o que acontece muitas vezes, porque isso também dá trabalho, né? Porque isso envolve uma implicação do ser. Eu preciso estar implicado com a minha vida, né? De uma maneira que eu saiba o que eu estou fazendo e para onde que eu estou indo. A partir das minhas ações, né? Não é da ação do outro, é das minhas ações. O que eu faço com essa realidade? A realidade está posta, e agora o que eu faço com isso? Professor, e aproveitando essas reflexões que você trouxe sobre a psicologia atual, nós gostaríamos de saber o que você acha que vai ser a psicologia daqui a 10 anos, por exemplo. Qual a sua visão, o seu pensamento a respeito disso? Eita, vocês fazem perguntas difíceis, né? O que eu entendo, né? Que a gente está num momento
que a gente tem que fazer algumas reorganizações, né? Até por conta da própria questão tecnológica, né? Nós temos aí um avanço tecnológico extremamente importante, né? Da inteligência artificial, né? Então, nós precisamos tirar proveito disto, né? Porque a inteligência artificial, ela pode fazer muitas coisas, mas ela não deverá, na minha compreensão, substituir a minha expertise. A minha expertise é minha e é humana, né? A inteligência artificial, ela deverá, na minha compreensão, estar, né, atrelada a uma prática para poder auxiliar e não substituir. Sim. Entendo que a psicologia, ela precisa ser uma psicologia, como eu falei anteriormente, bastante politizada, entendendo, né, que contexto que nós estamos, com menos preconceito, uma psicologia que ela consiga entender mais as diferenças, né? Está tendo uma mudança muito grande relativa a isto, né? Não cabe mais uma psicologia que seja preconceituosa, não cabe mais uma psicologia, né, que vá rotular, uma psicologia que também tenha uma humildade no sentido de que ela precisa de relação interprofissional, né? Cada vez mais a gente precisa também de estarmos, né, nos colocando no interprofissional ou até no intersetorial, dependendo do contexto. Então, me parece que a psicologia, ela precisa, né? Então, essa psicologia, daqui a 10 anos, que é que vocês estarão aí fortemente trabalhando, né, me parece que ela está bastante, né, envolvida, né, em aspectos sociais também da própria organização do país e pensar fortemente a questão também da tecnologia. Talvez também seja um pouco otimista, que eu entendo que com o avanço tecnológico as pessoas queiram mais também a relação presencial, né? Então, também me parece que cresce, né, os nossos espaços também de atuação, né? E olha, onde que não precisa um trabalho de psicologia? Sim. Psicólogo, ele, em qualquer lugar que tenham pessoas, efetivamente tem trabalho de psicologia. Então, nós podemos trabalhar em qualquer local, em qualquer espaço, e isso tem sido muito solicitado. Então, eu entendo que vai ter, sim, aí um avanço e não um retrocesso por conta, né, juntando aí com a inteligência artificial. Sim. Desde que você seja um profissional, né, antenado, estudioso, né, para poder dar conta também de todas as mudanças que estão vindo por aí. Existem espaços hoje até que estão proibindo Wi-Fi, né? São espaços de pubs ou coisas assim, que você vê na parede assim, né? A senha do Wi-Fi é a conversa com o seu amigo, né? A senha do Wi-Fi E as pessoas estão aderindo mesmo, né? É muito triste ver que, às vezes, bibliotecas estão fechando, né? Esses lugares estão fechando, sendo substituídos, mas é porque eu gosto, né? Do livro, papel. do papel. Eu gosto dessa coisa de estar junto, de conversar. Eu sou mais assim, né? Mas, com certeza, a gente não pode negar que a tecnologia vai ser uma grande ajuda, né? Mas ela não substitui o contato humano, né? É aquela frase de Jung, né? Famosa, que todo mundo diz. Estude todas as técnicas, né? Saiba todos os conceitos, mas ao tocar numa alma humana, que seja uma outra alma humana. Né? Então, acho que é bem interessante isso. Falando disso tudo, né? Então, você trouxe um pouco dessa ideia de... Você falou um pouco sobre o que você espera da psicologia para daqui 10 anos, né? A gente falou um pouco sobre o cenário atual da psicologia. Você deu alguns pontos, mas eu queria... Eu não sei nem se vai estar no script aí, mas eu queria que você talvez trouxesse para a gente, e para quem está se formando, porque esse podcast é para quem está na universidade, para quem já é profissional, para quem gosta, né? Talvez caminhos mais práticos para fazer o seu fazer psicologia ser mais efetivo, ser mais influente, ser mais, como é que eu posso dizer, profissional até, né? Não sei se tu me entendeu, mas um passo assim, isso fica daí na tua liberdade de pensar, porque realmente não está no script essa pergunta, mas um passo prático assim que as pessoas podem tomar que levem elas a esse lugar, tipo assim, nós teremos uma psicologia mais
empática, mais social, uma psicologia que pensa mais no outro, né? Não é aquela coisa... Eu ouvi esses dias uma frase de uma colega na sala de aula, de uma psicologia talvez eletiva, né? Que só cobre, que não tem uma parte social. Então, acho que não sei se tu tens algum caminho para esses profissionais e para esses futuros profissionais percorrerem de forma mais prática. Eu entendo que o caminho profissional ele começa na academia, né, Gustavo? Então, o profissional ele já está se forjando, né, efetivamente, a identidade profissional dele dentro da academia. Não é só depois de formar-se, né? É claro que uma pessoa recém-formada, ela tem uma série de possibilidades, né, de alterar, inclusive, ali a sua trajetória. Sim. Mas é bacana o acadêmico pensar que é ali já, na caminhada, que ele já está ali forjando né, o seu perfil profissional. O que a gente vê fortemente hoje, né, é como que você se coloca mesmo, né? Quem é o Gustavo daqui um pouco, né? Quem é o Alisson? Né? Quem são estas pessoas que serão profissionais de psicologia, né? O que a gente costuma dizer hoje, né, no mundo digital? Qual é o posicionamento daquela pessoa? Hoje tem se cobrado muito isso, né? Qual é o posicionamento, né? Quando uma pessoa vai acessar o teu perfil, porque é isso que a gente... Eu acho que as pessoas já sabem disso, né? Que é diferente de quando eu me formei, que a gente entregava cartãozinho físico, né? Papelzinho, 1 a 1, ia visitar as pessoas, se apresentava. Hoje não é mais desse modo, né? Não preciso dizer isso para vocês. Então, tem que ter um posicionamento. Um posicionamento é um posicionamento que ele atravessa, inclusive, a vida da pessoa. O posicionamento não é só no teu perfil profissional, né? Porque tem sido cobrado muito posicionamento político, posicionamento, né, relativo a questões polêmicas. As pessoas vão procurar os profissionais também de acordo com esses posicionamentos, não tenho dúvida disso. Quando a colega fala, né, de uma perspectiva mais elitista, mesmo que eu seja um profissional psicólogo de alto ticket, né? Eu cobro muito e ganho muito bem. Não significa que cobrar muito e ganhar muito bem, você não vai ter esse olhar social, pelo contrário. Você vai conseguir olhar, né, efetivamente, para a constituição de personalidade daquela pessoa no espaço no qual ela está inserida. Né? Não dá para entender que nós vivemos só numa bolha, né? E do mesmo modo profissional. O profissional tem que entender qual é a realidade, né, que ele está inserido, que país que ele vive, porque ele não vai atender só um tipo de pessoa todo o tempo. É muito difícil na minha compreensão, né? Então, ele precisa estar antenado para as coisas da vida. O psicólogo precisa estar atento para a vida, né? Ele não tem como decorar só conceitos, né? Ele precisa estar atento para a realidade. Que realidade é essa? Olha, está sendo discutido isso, agora é um assunto polêmico no meu país. O que eu penso acerca disso? Até para te levar pro teu paciente, ou pro teu cliente, porque a interdisciplinaridade, né? Porque às vezes o teu paciente vai chegar com uma demanda e que você vai olhar pro paciente e dizer assim, meu Deus, talvez o que eu tenho agora... Talvez eu precise de mais, né? Talvez eu precise para ir em outro lugar. Eu vou atender um advogado. Eu não sei o que ele está falando, entendeu? Eu vou atender uma pessoa que trabalha com comércio exterior, né? Não sei o que ele está falando. Eu não sei o que ele está... Então, para mim, poder também me abrir para o mundo, né? Para que as pessoas possam me olhar de uma forma assim também e eu olhar para elas de acordo com a realidade delas, né? E isso é muito interessante, Gustavo, né? Porque eu até brinco, eu digo, eu nichei com advogados, eu atendo muito advogado. Até hoje entrou em contato comigo um outro advogado, acho bastante interessante. E coincidência, não são pessoas conhecidas, né? Mas, de fato, porque do modo que eu trabalho, né? Eu trabalho fenomenologicamente. Então, é sempre com a vida da pessoa. Eu não vou ver, a pessoa está se sentindo triste. Diante do que, onde, como, de que forma, em que momento, em qual circunstância, ele vai relatar a vida dele. Então, se ele me conta alguma coisa do mundo dele ali, eu tenho que saber. Né? Paciente de TI, né? Um paciente começa a contar um monte de coisa ali da tecnologia, eu tive que começar a aprender um pouco mais acerca disso para entender o que ele está me dizendo também. Então, isso eu acho que é uma dica, né? Já que tu pedisses, né? Necessariamente, o profissional de psicologia ele precisa estar atento todo o tempo, né? Para o que está acontecendo no entorno dele. A gente não vai, eu me formei, eu tenho meu diploma e agora eu vou esquecer e já estou pronto. Não. Né? Eu estou formada há 30 anos. A quantidade de coisa que eu preciso, né?
todo o tempo, né, trazendo novos conhecimentos. Eu atendo adolescente. Olha a diferença que é um adolescente que eu atendo Sim. agora do adolescente que tinha, né, há 30 anos atrás. Eu preciso também entender e compreender, porque senão eu vou ficar obsoleta, né, diante dessa pessoa. Então, eu acho que a psicologia é uma profissão que ela exige do profissional esse reinventar-se. E esse reinventar-se num sentido de autoconhecimento. Sim. Eu tenho que todo tempo olhar para mim. Né? Isso é necessário para essa profissão. A gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa também olhar para as nossas dores, para as nossas dificuldades, né? E também nos acolher. Né? Então, isso também é fundamental para um profissional. Né? Então, fazer aquilo que, numa certa medida, não seja dilacerador para ele, né? Porque ele não vai conseguir. Sim. Né? Tem uma quantidade imensa de possibilidades de trabalho para a psicologia. Agora, você tem que saber onde que você transita e o teu olho brilha. Eu trabalho com paixão. Né? Eu acho que tu tem que trabalhar movido por desejo. Né? Se você trabalha entendendo, eu vou trabalhar porque no final do mês eu vou ter meu pagamento, que é fundamental, o pagamento, mas o pagamento por si só, ele não vai, na minha compreensão, dar conta, né, desse movimento para a pessoa fazer com muito desejo, com muita vontade. Sim. Isso até perpassa, assim, não tem como tu separar, na minha visão, tá? E aí, como estudante, você pode me corrigir como minha professora. Mas não tem como você separar o seu conhecimento profissional da sua vida prática, da sua vida diária, né? Porque o seu conhecimento, ele não é só para dentro da clínica. Você não conhece o mundo a partir... Eu entrei dentro da clínica, pronto, as pessoas mudaram, tudo mudou, o meu olhar das pessoas mudar. Não, isso atravessa a tua vida pessoal, né? Isso atravessa a tua relação com a tua família, né? A tua relação com os teus amigos, atravessa tudo. Quando eu lembro que quando eu aprendi, assim, eu comecei a estudar psicologia, eu não consigo mais olhar as pessoas da mesma forma com que eu olhava. Não sei vocês aqui, né? Mas e isso na minha vida pessoal, entendeu? Eu olho uma situação, como você trouxe, patologizada, né? Uma situação em que é necessário que a pessoa busque ajuda e eu não consigo ficar em silêncio. Não consigo olhar para aquela situação e dizer assim, não estou dentro do meu consultório, não estou sendo pago para isso. Não tem como tu fazer isso. Você vai, né? Claro que você daí tem que ter também postura, posicionamento profissional, mas essa questão de pessoal e profissional não tem muito como tu dividir, ou eu estou errado. O que que tu pensa sobre? O Gustavo é uma pessoa só, Sim. né? Com vários perfis, né? Você tem vários perfis, né? Então, na sua personalidade, você tem o perfil amigo, o perfil namorado, o perfil profissional, e isso tudo é que vai dizer quem é o Gustavo. Então, é claro que há um atravessamento, muitas vezes, de algumas características minhas, que não é do meu perfil profissional, que reverbera, né, na minha vida cotidiana. Então, uma coisa atravessa a outra, sem sombra de dúvida. Agora tem que ter demarcações, Gustavo. Não tem também como não ter essas demarcações, né? Eu falei que eu era de uma cidade pequena, então era bem engraçado. Eu era um pouco petulante, talvez, né? Às vezes eu estava em algum lugar, chegava um amigo, né, um conhecido, e querendo me contar alguma coisa numa festa, por exemplo, né? Isabel, vem cá, eu queria saber isso assim, a minha filha tá isso, tá aquilo, tá. E uma vez foi uma cena muito engraçada até, e ele era dentista. Eu digo, tu sabes que eu também tô com dor de dente? Tu pode dar uma olhadinha no meu dente? E aí ele viu que cada um foi pro seu lado, deu pra bola. Que era inadequado, né? Então a gente sim. também tem que saber este posicionamento, né, Gustavo? Do mesmo modo, eu tenho alunos que são, né, pacientes meus. Tem uma separação, né? Aqui eu estou profissional, os alunos não vão estar ali comigo, entendendo que ali... Então, há sim uma separação. Eu entendi o que tu falastes no sentido, né, de que quem eu sou, né, o que eu vivencio, o que eu penso, como que eu entendo, né, a relação das pessoas com o mundo, isso também, numa certa medida, né, gera ali um impacto nos meus atendimentos, né? Se eu sou mais preconceituosa, menos preconceituosa, como que eu entendo a vida, isso vai reverberar, sim, na psicologia, porque a gente trabalha com a vida, né, da outra pessoa. Sim.
Mas a gente está nesse mesmo contexto, não é isso? Uhum. A gente está na mesma sociedade. Sim. Então, a gente também está vivenciando coisas que nós também pensamos acerca daquilo, Uhum. né? Então, tem hora que a gente tem que ter uma clareza Sim. para não haver, inclusive, um sofrimento exacerbado relativo àquilo. Uhum. Porque tem coisas que vêm para a gente que faz espelho para a minha vida, Uhum. né? Porque eu estou tratando de vida humana e eu também sou uma vida humana, né? Então, muitas coisas que as outras pessoas trazem, né? Independente do espaço que eu estou de trabalho, também pode reverberar em mim. Aí eu tenho que ter autoconhecimento, uma condição, né, técnica, teórica, para poder conseguir lidar com isso e separar, Uhum. porque senão fica tudo muito embolado. Não sei se deu para entender. Sim, sim. Deu. Professora, eu acho importante também, já que você tocou nessa temática, de como é necessário o psicólogo fazer terapia. E a gente gostaria de saber, tipo, quais são as orientações que você dá para esse momento na vida de, por exemplo, um aluno de psicologia, um profissional já formado, como você acha que deve ser lidar com isso? Não sei se eu me expressei claro. Lidar com o quê, Alisson? Não entendi. Por muito exemplo, o aluno de psicologia tem que esperar se formar para começar a fazer terapia ou já começa desde do primeiro semestre? Como que funciona? bem. A psicoterapia, via de regra, a pessoa vai até um profissional de psicologia, a gente faz a pergunta, né? O que te trouxe até aqui? Qual é o motivo, né? Ele tem uma queixa. Sim. E uma queixa psicológica, via de regra, né? Então, chega uma pessoa e diz, eu vim começar a fazer terapia porque eu sou aluno de psicologia e eu quero saber como é que você atende. Sim. Não, então vai fazer um curso comigo e não vem para terapia. Né? Então, a pessoa tem uma demanda, né, para a psicoterapia, necessariamente. Às vezes, a demanda não é tão explícita, né? E com a própria graduação, ele começa a ver coisas que talvez ele não teria visto se ele não estivesse fazendo o curso de psicologia. Aí começa a suscitar algumas interrogações, não é isso? Né? Aí começa a vir um desejo de tu querer algumas respostas para aquela tua experimentação. Aí você procura um profissional de psicologia, né? Me parece que tem que estar muito aberto para isso, né? E valorizar também o próprio processo psicoterapêutico, afinal vocês também serão profissionais de psicologia, né? Sim. Imagina um profissional, né, um acadêmico, eu não faço porque eu não acredito em psicologia, imagina, não tem sentido, né? Então, necessariamente, se a pessoa, né, tem uma experimentação e que tenha questões da vida dela, que ela entende, que ela pode, né, responder ali no processo psicoterapêutico, eu entendo que é indiferente de ser durante a graduação ou posterior à graduação. Agora, necessariamente, ela precisa conhecer-se. Necessariamente, né? Eu gosto de uma abordagem específica que é a psicanálise. Não sou psicanalista, não vou seguir para essa área, mas eu gosto, acho interessante o pensamento de Freud. E uma das exigências, vou botar entre aspas, assim, para o analista é estar em análise, né? É ter tá sempre estudando processos de grupo, né? Então, assim, é muito importante que o profissional de psicologia, ele tenha essa experiência de terapia, né? Porque ali você está... Eu penso assim, né? Você está falando ali sobre o outro, né? Mas, às vezes, olhar para si é mais difícil do que olhar para o outro, né? Tipo assim, é muito fácil eu chegar no outro, o outro me dizer um problema dele e eu ajudá-lo. Talvez numa perspectiva de conceito seria muito fácil, né? Mas como uma concepção de mediação, né? Quando ele traz aquilo para mim e eu não tenho aquilo, né? Talvez resolvido dentro de mim, e aí vai ser um processo difícil de lidar, né? Vai misturar as coisas, então eu acho que é importante, né? Até porque teve uma das perguntas que levantaram no nosso... A gente postou o story pedindo as perguntas, e eles levantaram, se eu me sinto bem comigo mesmo, devo fazer terapia? Eles levantaram essa questão. Na verdade, assim, né? O processo psicoterapêutico, na perspectiva, né, de você ir... Aí tem várias formas também, né?
Uma pessoa pode procurar um profissional de psicologia para com várias situações, Sim. né? Eu trabalho com orientação parental, por exemplo, né? Às vezes é uma mãe que está bem com ela mesma, mas que tem algumas dúvidas no ato de educar. E ela pode começar um processo, né? Ali psicoterapeuta, de um trabalho, e a gente encaminha ali para uma orientação parental, caso essa seja a necessidade. Então, tem várias formas, né? Pode uma pessoa estar se sentindo bem e começa também ali com um processo de trabalho com psicólogo para uma orientação profissional. Então, tem vários espaços na psicologia que tu pode, né, também utilizar o trabalho do psicólogo. Não é necessariamente que você esteja com uma psicopatologia, né? Então, também me parece que há um equívoco relativo a isto, né? Você pode estar procurando um profissional de psicologia para algumas decisões que você precisa tomar, algumas questões que você precisa estar, né, vendo, verificando, olhando com mais atenção, que é o que as pessoas às vezes fazem com coach, né? Como tu falastes, né? Então, para tomar uma decisão, por que não? Né? Então, nós temos condição técnica e teórica, sim, para poder acompanhar num processo menor, caso não seja, né, identificado uma necessidade, que é bastante incomum, né? Via de regra, a gente tem o nosso modelo de sociedade, ele gera muito sofrimento nas pessoas, a gente sabe disso, né? Então, boa parte das pessoas tem, sim, sofrimento psicológico, né? E pela própria organização da sociedade, né? Então, nós temos, sim, vários tipos de sofrimento psicológico. Agora, você não pode ir só para todo mundo está fazendo, os meus amigos estão fazendo, e aí chega diante do profissional, o profissional, né, o que te trouxe aqui? Não, eu vim porque está todo mundo fazendo. Aí não tem. Ele vai ter que ter necessariamente alguma demanda, né? Não tem como. Procura aí que tu ele acha. vai ter que ter uma demanda. Se não tiver nenhuma demanda, ele vai fazer o quê diante do profissional, né? É como quando você vai num profissional da área médica. É perguntado, por que você está lá? Você precisa dizer alguma coisa. E eu vejo uma dicotomia, professora, por causa que ao mesmo tempo pode ter esses que vão, às vezes sem necessidade, digamos assim, sem uma demanda específica, mas também a gente é uma profissão que tem um estigma de quem vem até nós é quem é louco, eu acho, eu tenho essa perspectiva. Isso é que dificulta muitas vezes uma pessoa a chegar no psicólogo, esse medo do que o que os outros vão pensar sobre ela estar fazendo. Você entende que isso ainda é muito recorrente, Alisson? Onde você mora, né? Eu vejo que também, na minha compreensão, já começa a ter um pouco mais de alteração, já foi mais, né? Já se falava, era mais problemático, porque hoje nós temos políticas públicas que oferecem, né? Então, nós temos dentro de CRAS, CRES, profissionais de psicologia, né? Tem obrigatoriedade em vários espaços, né? Então, me parece que já tem alguma alteração. Aí, dependendo do modo que o profissional fizer essa escuta e esta acolhida, ele já vai fazendo algumas rupturas nisso, né? E aquela pessoa que passa por um processo bacana, ela vai querendo que outras pessoas venham, né? Isso é muito comum, porque como que a gente rompe com isto? Né? A gente pode romper com isto, no meu entendimento, somos nós próprios da psicologia, né? A própria profissão que pode, né, estar difundindo, lançando campanhas, práticas, o próprio profissional de psicologia estar efetivamente se colocando de modo tal para que a pessoa vá nas redes sociais, hoje cada vez mais, né, para as pessoas entenderem que não, e que é muito, né, os depoimentos que a gente tem dos nossos pacientes é uma coisa que, né, é fantástico, né, pessoas dizer, poxa, né, eu entrei desse modo, eu sou uma pessoa muito diferente daquilo que eu era, né? E isso ela leva para outras pessoas, ela vai contando, ela vai disseminando a importância da psicologia, não tenho dúvida disso. É muito raro tu começares um trabalho com alguém e daquela família não vir mais outras pessoas, né? Eu tenho um paciente que eu atendi há 15 anos atrás, né? Agora vem mais da família 15 anos depois, né? Porque a gente consegue marcar as pessoas. Aí a gente consegue romper um pouco com esta lógica. Então, acho que tem muito a ver com o nosso movimento enquanto profissional. Isso deve ser muito gratificante, professora, porque me lembro que esse semestre a gente teve
um convidado. A gente tá tendo uma UC de transtorno psicólogos. E daí, ele em si, ele depois de ter tido com nós ali o encontro, ele mandou uma mensagem pra professora falando que ele se sentiu vivo. E, nossa, eu me lembro de ler aquilo aquela hora, nossa, foi muito transformador. A gente salva vidas. E quando a gente salva, né, não gosto muito da palavra salvação, Sim. mas a gente viabiliza, né, a gente viabiliza vidas. E quando a gente viabiliza uma vida, né, eu estava conversando outro dia com uns acadêmicos de medicina, né, eles, enfim, começaram a fazer estágio no CAPS, começaram a ter contato, eles, como é difícil psicologia, né, numa conversa, eu digo sim, enquanto, né, não desmerecendo, né, essa profissão, mas eu digo sim, enquanto você conserta a perna, né, você vai lá e você está olhando para aquela perna, né, a gente nunca vai estar olhando só para a perna, a gente vai estar olhando sempre para a pessoa como um todo, sempre a pessoa inteira. E quando a gente viabiliza uma vida, a gente viabiliza o entorno dela também, né? Porque ela tem amigo, ela tem pai, ela tem mãe. Isso é quase como se fosse uma PG, né? Uma progressão geométrica. Ela vai difundindo ali, né, nas relações dela, um modo diferente de lidar com as coisas no mundo. Isso é fantástico, isso é fantástico, né? Então, realmente é muito gratificante. Para a gente caminhar para o final, né, já estamos acabando nosso podcast, infelizmente, né? Tá muito boa a nossa conversa, né? Eu queria que você trouxesse para a gente, nós vamos fazer 2 perguntas, tá? E aí, seja livre aí, né? Usa a tua associação, né? Tô brincando. Para te poder pensar, vai ser pergunta aquela bem clichê mesmo, né? Uma frase que você leva para você, né, ou uma ideia, algo que você tem com você, que você leva junto com a sua profissão, com a sua vida, que você pensa ser muito importante, assim. Tem uma frase que estava no meu convite de formatura, né? Então, então eu levo efetivamente na minha profissão. Sim. E eu gosto dela até hoje. Às vezes, quando eu começo alguma aula, né, eu trabalho também no digital, a gente tem que, né, encaminhar para os alunos ali uma acolhida. Eu gosto de usar essa frase, que é uma frase que é do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Sim. E que ele fala o seguinte, eu acho fantástica, né? O importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Né? Então, elas não têm, né? Elas estão sempre nessa perspectiva, né? Então, ela está sempre Sim. afinando e desafinando. Né? Isso é muito bonito. Né? Então, há uma possibilidade de uma transformação, há uma possibilidade de... Ela não está pronta. Né? Então, se a pessoa não está pronta, e aí isso tem uma relação direta com a nossa compreensão de psicologia, né? Que mudou, né, numa lógica bastante fundamental, que não há, né, um sujeito diante de você que não tem possibilidade de. Sim. Né? Então, a gente entende que sempre há possibilidade de. E isso, eu entendo que é muito libertador, né, para o profissional e do mesmo modo para a pessoa. Quando a pessoa consegue entender isso, independente da idade que ela esteja. Me lembrou de uma... Só para finalizar aqui, e me lembrou de uma frase, talvez, não sei se Guimarães Rosa leu Sartre ou se Sartre leu Guimarães Rosa. Eu comecei só, né? Não terminei o livro Ser e o Nada. É um livro dificílimo, eu achei ele dificílimo, e li 7 páginas. Foi horrível, assim. Mas eu peguei naquelas frases difíceis de Sartre uma parte que ele diz assim, o ser, ele não pode ser dito como finito. Ele precisa ser... rotulado, vou botar aqui, não é essa palavra, mas ele precisa entender que ele é infinito. Ele tem infinitas possibilidades. Todo mundo tem infinitas possibilidades, né? Ninguém não tem nada que possa melhorar ou alguma coisa que possa ser diferente. Né? Eu acho que isso é bem bonito, assim, e conforta, querendo ou não, né? Saber que o lugar que você está pode mudar, né? Pode mudar. Em consonância com essas reflexões sobre transformação, professora,
trazendo um pouco para o nosso meio acadêmico. Nós, como psicólogos em formação, estamos trilhando esse caminho. E nós gostaríamos de saber de você orientações para nós, para quando nós finalmente formos exercer essa profissão. O que você acha que é fundamental para os futuros psicólogos? Um dos aspectos que, para mim, norteia a prática desta profissão, Alisson, é a ética. Né? Me parece que não tem possibilidade, né, de você estar trabalhando enquanto profissional de psicologia, senão numa postura ética diante dos teus pacientes, diante da vida, diante da tua organização. Porque um profissional, ele, além dele estar na relação, né, com as outras pessoas, ele também está engajando a profissão como um todo. Então, quando o Alisson for psicólogo e alguém for falar do Alisson, também está falando da Isabel, né? Quando falar, o Gustavo também está falando da Isabel, também está falando do Alisson. Então, me parece que essa responsabilidade, e é uma responsabilidade de classe, que as pessoas falam muito pouco na psicologia, né? Então, a psicologia é uma profissão que eu entendo que ela pode ser muito mais potente quando nós entendermos a força que nós temos, individualmente, mas também coletivamente, né? E um outro aspecto que eu acho que é fundamental é você ser verdadeiro com aquilo que você está fazendo. Você fazer aquilo que tu deseja fazer, né? Eu posso estar parecendo um pouco utópica, né? A gente sabe da dificuldade que é o mundo do trabalho, da dificuldade que é, né, você conseguir transitar, né? Às vezes com falta de espaço para trabalhar, às vezes você começa a fazer alguma coisa que não é aquilo que você tem muito desejo, né? Então você acaba fazendo de um modo também com pouco desejo. E aí você está falando da tua profissão e está falando de ti, né? Então sempre que for fazer alguma coisa, sempre faça com muita seriedade, com muita ética, com muita verdade, né? Que entenda que aquela pessoa que está diante de você, ou aquela família, ou aquele grupo, ou aquele, né, espaço organizacional, eles também, né, estão esperando muito dessa profissão. Né? Então, acho que sempre fazer com muita vontade aquilo que você está fazendo, com muita seriedade. Maria Isabel, muito obrigado pela tua presença. Fala para aquela câmera ali, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, qual é o teu @. Eu sigo a Maria Isabel. A maioria das coisas que eu trouxe aqui eu ouvi lá nas histórias, nos reels que ela faz lá. É muito interessante. Esses dias ela postou um reels que eu salvei ele, tá lá comigo, que é dos irmãos Karamazovsky, né? Desse ser de liberdade, que é do vazio, aquela coisa que aí você vai pensando, né? Aquela conversa que você não pode ter em qualquer lugar, mas é muito interessante. Então, onde as pessoas, qual é o teu @ lá? O meu @ é até meio diferente, mas é @IsaAisabelPsico. Né? Porque eu sou Isa, lá de trás. Sim. Eu sou Isabel, né? Porque é o meu nome, e eu sou psicóloga. Então, eu botei meio brincando esse @ e vai ficar assim mesmo. Então, assim. É @IsaAisabelPsico. Aí eu trabalho, né, como psicóloga clínica em Tubarão e também remotamente, né? E aí vai... Para fora do Brasil, tem paciente fora do Brasil e no Brasil em vários lugares também. Sim. E nós, né, do CAPSI, você pode estar seguindo, nós somos o Centro Acadêmico de Psicologia aqui da Unisul, da Universidade do Sul de Santa Catarina. Você pode estar seguindo nas nossas redes sociais, é @CAPSI, CAPSI Unisul. Você pode estar seguindo a gente lá também. Maria Isabel, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Nós ficamos muito felizes de estar aqui. Quer fazer uma Eu também, eu acabei não agradecendo, mas muito obrigado, professora. É muito bom ter você em sala de aula e também aqui num lugar diferente, mas também aprendendo muito com você, além dos stories, dos reels também. E é isso, né? É isso aí. Gente, obrigado pela participação sua também, muito obrigado pela paciência. Todos os meses nós vamos atualizando o nosso podcast, nós vamos fazer esse programa mensal, tá certo? E nós esperamos você no próximo. Um abraço. Aguardem novos episódios. Abraço. Tchau, tchau.